Irã lança ataque contra a base norte-americana no Catar. E Trump fala que um cessar-fogo foi alcançado entre Israel e Irã. Irã nega. Vamos às últimas informações aqui. Eu já peço que você deixe seu comentário dizendo a cidade onde você está acompanhando o vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gostou do canal e a mostrar o próximo vídeo para você. Primeiro, a notícia da Press TV. Notícias, Operação Anunciação da Vitória. Irã ataca base militar dos Estados Unidos no Catar em operação de retaliação. As Forças Armadas iranianas lançaram um bombardeio de mísseis contra bases militares americanas no Catar em uma operação de retaliação, um dia após instalações nucleares iranianas terem sido alvos de bombardeios americanos. Em uma declaração após a bem-sucedida operação de retaliação com o codinome Notícias da Vitória, as Forças Armadas iranianas disseram que a ação ocorreu em uma resposta à flagrante agressão militar do regime criminoso dos Estados Unidos contra instalações nucleares da República Islâmica. A declaração descreveu a agressão dos Estados Unidos como uma clara violação do direito internacional e acrescentou que, sob a diretiva do Conselho Supremo de Segurança Nacional e o comando do Quartel-General Central de Qatar, Al-Laibia, o corpo da Guarda da Revolução Islâmica do Irã usou o código sagrado Laba Abdallah Abdul Salam e a Aba Abdallah al-Hussein lançou um poderoso e devastador ataque de mísseis contra a base de Alu Udeida no Catar. Pessoal, espera aí que eu vou tirar o alarme o alarme ali do relógio. Aqui não tem edição não, o canal é cringe mesmo. Então vamos lá. É, tudo funcionando, vamos lá. Esta base serve como quartel-general do Comando da Força Aérea dos Estados Unidos e representa o ativo mais poderoso do exército americano na Ásia Ocidental. A mensagem desta ação decisiva dos filhos da nação das Forças Armadas para a Casa Branca e seus aliados é clara e direta, observou a declaração, acrescentando que a República Islâmica do Irã nunca deixará nenhuma violação de sua integridade territorial, soberania ou segurança nacional sem resposta. Disse ainda que a agressão do inimigo americano expôs a todos que a malícia sionista é simplesmente uma continuação da estratégia dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que lembrou a todos que, nesta defesa nacional, as bases e ativos militares americanos na região não são pontos fortes, mas vulnerabilidades críticas, o calcanhar de Aquiles desse regime belicista. Na véspera do mês de Muharram, período de luto pelos mestres dos mártires, Imam Abba Abdallah al-Hussein, mais uma vez alertamos os inimigos do Irã Islâmico que a era do atropelamento e fuga acabou, declararam as Forças Armadas. A declaração observou que a vontade das poderosas Forças Armadas apoiadas pelo povo é tal que qualquer repetição dessas ações hostis apenas acelerará o colapso da presença militar dos Estados Unidos na região, levará à sua retirada vergonhosa da Ásia Ocidental e realizará o sonho compartilhado da Umma Islâmica e das nações amantes da liberdade, a erradicação da cancerosa entidade sionista. À beira da derrota, o regime israelense envolveu americanos no domingo para atacar 3 instalações nucleares iranianas em Natanz, Isfahan e Fordol, o que representou uma grave violação da Carta da ONU, do Direito Internacional e do Tratado de Não Proliferação Nuclear. O ataque americano ocorreu mais de uma semana depois que o regime israelense lançou uma agressão não provocada e ilegal contra a República Islâmica, levando ao assassinato de muitos comandantes militares do alto escalão, cientistas e civis comuns. Em resposta, as Forças Armadas iranianas têm, desde 13 de junho, atacado vários centros militares de inteligência e industriais israelenses sensíveis e estratégicos nos territórios ocupados.
Autoridades iranianas alertaram que a agressão americana não ficaria impune. Antes do ataque, o Irã também havia alertado todos os países da região contra permitir que seu território fosse usado pelos Estados Unidos para qualquer ato de agressão contra a República Islâmica do Irã. Em uma declaração separada, o Conselho Supremo da Segurança Nacional disse que a operação de segunda-feira foi uma resposta ao ato descarado e agressivo dos Estados Unidos contra as instalações nucleares do Irã, realizada pelas poderosas Forças Armadas da República Islâmica. O número de mísseis usados nesta operação bem-sucedida, disse, correspondeu ao número de bombas que o regime dos Estados Unidos empregou em seu ataque às instalações nucleares do Irã. A declaração acrescentou que as bases visadas pelas forças competentes do Irã estavam localizadas longe da estrutura urbana e de áreas residenciais no Catar, sem representar qualquer ameaça ao Catar. A República Islâmica do Irã continua comprometida em manter e dar continuidade às suas relações calorosas e históricas com o Catar, afirmou. Antes da operação, na noite de segunda-feira, as autoridades do Catar ordenaram o fechamento do seu espaço aéreo e a Embaixada dos Estados Unidos em Doha também evacuou sua equipe. Tá aqui, pessoal. E aqui um artigo do South From sobre o mesmo tema, dessa vez com imagens. Temos imagens, pessoal, imagens desse ataque do Irã contra a base americana no Catar. E eu vou deixar no primeiro comentário o link desse artigo aqui. Você entra e vê os vídeos e diz para mim se conseguiu ver os vídeos, se viu pelo celular ou se viu pelo computador ou pelo tablet, tá? Para eu saber se todo mundo está conseguindo ver. Irã lança mísseis contra a base americana no Catar em ataque de retaliação. Em 23 de junho, o Irã lançou uma barragem de mísseis na base aérea de Al-Udeid, no Catar, em resposta aos recentes ataques dos Estados Unidos às suas instalações nucleares. Localizada a sudoeste da capital do Catar, Doha, Al-Udeid é considerada uma das maiores bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ela abriga um quartel-general avançado do Comando Central dos Estados Unidos e o quartel-general do Comando Central da Força Aérea dos Estados Unidos. A base aérea foi completamente evacuada dias antes dos Estados Unidos atacarem as instalações nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan, no Irã, em 22 de junho. Pouco antes do ataque, o Catar fechou seu espaço aéreo, que sugere que possuía algum conhecimento prévio. Medidas semelhantes foram relatadas posteriormente no Iraque, Bahrein, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, que também abrigaram bases importantes dos Estados Unidos. Em um comunicado, o Corpo da Guarda da Revolução Islâmica disse que lançou, em cooperação com os militares iranianos, um poderoso e destrutivo ataque com mísseis contra Al-Udeid em resposta ao recente ataque americano. A República Islâmica do Irã, confiando em Deus Todo-Poderoso e no povo fiel e orgulhoso do Irã, nunca deixará nenhuma agressão contra a sua integridade territorial, soberania e segurança nacional sem resposta, diz a declaração. Vídeos do Catar mostraram várias interceptações sobre Doha, com relatos sugerindo que até 10 mísseis foram lançados contra Al-Udeid durante o ataque. Então tem aqui alguns mísseis, alguns vídeos aqui das chegadas dos mísseis e das defesas aéreas trabalhando, tá? Que é a continuação. Majid Al-Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, disse que ninguém ficou ferido no ataque iraniano a Al-Udeid. O porta-voz confirmou que a base aérea foi evacuada com antecedência, acrescentando que os mísseis iranianos foram interceptados pelas defesas aéreas do Catar. Ele também alertou contra a escalada contínua no Oriente Médio, estando a diplomacia a pôr fim ao conflito em curso. Mais tarde, o The New York Times noticiou que o Irã havia coordenado o ataque à base aérea com autoridades do Catar. Teherã avisou com antecedência que os ataques estavam chegando para minimizar as baixas, disse o jornal, citando 3 autoridades iranianas com conhecimento dos planos. O Irã desejava retaliar simbolicamente os Estados Unidos, o ataque dos Estados Unidos às suas instalações nucleares, mas também buscou garantir que ambos os lados pudessem facilmente acalmar-se, semelhante ao caso de 2020, quando o Irã notificou o Iraque antes de disparar mísseis contra uma base americana no Iraque em resposta ao assassinato do general iraniano Qasem Soleimani, dizem as autoridades no relatório. Embora os Estados Unidos tenham alertado o Irã para não responder ao ataque no dia anterior, Washington poderia optar por tolerar o bombardeio lançado pela República Islâmica em Al-Udeid
se de fato não houver perdas. Isso também poderia abrir caminho para uma distensão entre Irã e Israel. Falar em distensão, tá? O que acontece? Trump afirma que cessar-fogo entre Irã e Israel foi alcançado. Será que o Trump já resolveu parar a guerra depois desse ataque do Irã, vendo que suas bases ali estão vulneráveis? Em meio a relatos conflitantes, Donald Trump anunciou um cessar-fogo abrangente entre Irã e Israel, enquanto o Irã nega ter recebido qualquer proposta. Enquanto isso, a agressão a Teherã continua. Se teve agressão a Teherã, vai ter agressão, vai ter contra-ataque do Irã. Não adianta. Não adianta nada falar em paz. O Trump é um fanfarrão, né? Ele fala que houve um acordo, mas Israel continua atacando, né? Se Israel continua atacando, não tem acordo, gente. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou dramaticamente que um cessar-fogo completo e total entre o Irã e Israel foi acordado, um outro funcionário iraniano negou que Teherã tenha recebido qualquer proposta de cessar-fogo. De acordo com Trump, o cessar-fogo está previsto para começar em aproximadamente 6 horas, quando ambos os lados concluírem suas missões finais, marcando o fim do que ele chamou de Guerra dos 12 Dias. O cessar-fogo, disse Trump, ocorreu em duas fases. O Irã iniciará o primeiro período de 12 horas, durante o qual Israel supostamente permanecerá pacífico. Em seguida, Israel implementará seu cessar-fogo de 12 horas, concluindo um período de 24 horas que encerrará oficialmente a agressão. Trump enfatizou que ambos os lados devem agir de forma pacífica e respeitosa durante todo o processo. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não o fez e nunca o fará, afirmou Trump. Seu anúncio enquadrou o cessar-fogo não apenas como um marco diplomático, mas também como um ponto de virada para uma estabilidade regional mais ampla. Trump elogiou a resistência, coragem e inteligência demonstrada pelo Irã e por Israel na obtenção desse acordo. Ele posicionou o cessar-fogo como uma prova do poder da diplomacia e da contenção estratégica. Trump encerrou sua declaração com uma mensagem abrangente: Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e Deus abençoe o mundo. Pô, só faltou fazer coraçãozinho, né? Cara, tá na cara que isso daí deve ser mais uma mentira do Trump, né? Mas vamos lá. A autoridade iraniana diz que nenhuma proposta foi recebida. No entanto, poucos minutos antes do anúncio, um alto funcionário iraniano confirmou à CNN que o Irã não recebeu nenhuma proposta de cessar-fogo e não vi razão para isso, acrescentando que a República Islâmica prosseguirá com sua operação até que uma paz duradoura seja alcançada. Pessoal, isso aí pode ser uma artimanha em qual sentido, tá? É claro que o Irã não vai cair mais nessa, né? É claro que o Irã não vai cair mais nessa, mas deve ser uma desinformação para o público, né? Ele quer desinformar o público mundial. É uma forma de dizer assim: Israel aceitou um cessar-fogo, mas o Irã continua atacando, né? Desinformação total, né? É o Irã que não quer a paz, tá vendo? O Irã é inimigo da paz. Eu já falei, eu já anunciei o cessar-fogo aqui, mas o Irã está continuando atacando Israel. Deve ser isso, só pode ser isso, né? Tem tudo cara que seja isso. Além disso, a autoridade afirmou que quaisquer comentários da ocupação israelense dos Estados Unidos serão considerados um engano que visa justificar ataques aos interesses iranianos. O Irã percebeu isso da pior maneira possível, né? Neste exato momento, o inimigo está cometendo uma agressão contra o Irã. E o Irã está prestes a intensificar seus ataques retaliatórios sem dar ouvidos a mentiras de seus inimigos, disse a autoridade. O correspondente da Al-Mayadeen em Teherã também informou que nenhuma fonte oficial iraniana confirmou o anúncio de cessar-fogo de Trump. Isso é tudo mentira, gente. Além disso, o The New York Times disse que o porta-voz militar israelense não comentou perguntas sobre o anúncio do cessar-fogo de Trump. Enquanto isso, aviões de guerra israelenses continuam atacando o Irã, com as forças de ocupação israelenses emitindo um alerta aos moradores de Teherã sobre um ataque iminente. Lembrando, esses aviões, para eles atacarem o Irã, eles têm que atacar com apoio logístico dos Estados Unidos, tá, pessoal? Os ataques do Irã de Israel. Então não tem como o Trump não saber que o Israel está atacando o Irã nesse momento. Então é mais uma mentira do Trump aí. Então, o que o Trump fala, a gente tem que botar uma risada para ele, né? Aquelas risadas do Chaves. Bom, tá aí, pessoal. Essa situação, o Trump anunciou um cessar-fogo aí que tudo indica que seja mais uma mentira descarada, né? Mais uma mentira do Trump aí, e vai continuar a guerra.
Não tô vendo nada, não tem nada que justifique que não tem como ter um cessar-fogo se Israel continua atacando o território iraniano. Ainda que ataques sejam menores, o Irã não é bobo de fazer um acordo de Minsk, né? Igual a Rússia fez, o acordo de Minsk que a Ucrânia nunca respeitou. Então, o Irã não é a Rússia. O Irã já mostrou, ele pode até ser enganado, mas é enganado uma vez só, né? Agora o Irã já está por dentro dessa mentira descarada de Israel e dos Estados Unidos. Bom, e você, quer saber mais sobre isso? Se inscreva no canal que aqui tem vídeos diários sobre conflitos internacionais, incluindo o conflito Irã-Israel. Estamos aqui postando vídeos de hora em hora, então deixe um comentário, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse canal é importante e mostre o próximo vídeo para você. Se você acha o meu trabalho importante, doe qualquer quantia para o endereço do Pix que aparece aí na descrição, porque esse canal não pode ser monetizado, então só com a sua ajuda eu posso ter alguma renda com esse trabalho informativo que eu faço aqui. Até a próxima.